Você foi enganado? A real sobre a autonomia dos elétricos. Capítulo 1. A mentira mais repetida do mercado. Carro elétrico não tem autonomia. Você já ouviu isso, né? Provavelmente mais de uma vez. Talvez de um amigo, talvez de um parente, talvez até de alguém que nunca dirigiu um carro elétrico na vida. E o mais curioso? Essa frase virou quase um mantra. Ela é repetida com tanta confiança que parece verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quem disse isso? Já fez a conta de verdade? Ou só está repetindo o que ouviu? Porque aqui vai a realidade que pouca gente tem coragem de falar. A maioria das pessoas que critica a autonomia de carro elétrico não faz ideia do quanto roda por dia. E isso muda tudo, porque quando você coloca número na mesa, a narrativa começa a desmoronar. Hoje você vai ver a verdade, sem romantização, sem propaganda, sem discurso pronto de montadora. Só uso real, só números. E principalmente, só o que ninguém te contou ainda. Capítulo 2. O maior erro: comparar do jeito errado. O erro começa aqui. As pessoas comparam autonomia de carro elétrico com tanque cheio de carro a combustão. Mas isso é uma comparação completamente equivocada. Por quê? Porque o comportamento de uso é diferente. Totalmente diferente. Um carro a combustão funciona assim. Você roda até acabar, vai no posto, abastece e repete o ciclo. Já o carro elétrico não funciona assim. Ele muda completamente a lógica. Você não roda até acabar. Você recarrega sempre que pode. Em casa, no trabalho, no shopping, onde tiver oportunidade. Ou seja, você começa o dia com o tanque cheio praticamente sempre. E isso muda completamente a percepção de autonomia. Agora pensa comigo. Se você sai de casa todo dia com o carro carregado, você realmente precisa de 800 quilômetros de autonomia? Ou isso é só um número bonito que nunca foi necessário na prática? Esse é o primeiro choque de realidade. Autonomia não é só número. É contexto de uso. E muita gente ainda não entendeu isso. Agora vem a parte que desmonta o argumento de muita gente. Você sabe quantos quilômetros você roda por dia? Não no chute. Não acho que. Mas de verdade. Porque quando você olha dados reais, a história muda. A média de uso urbano no Brasil gira em torno de 30 a 50 quilômetros por dia. Algumas pessoas rodam menos, outras um pouco mais. Mas essa é a faixa dominante. Agora vamos pegar um carro elétrico básico no Brasil. Um modelo compacto como o BYD Dolphin Mini entrega algo próximo de 300 km de autonomia realista no uso urbano. Agora faz a conta. Se você roda 40 km por dia, você poderia rodar quase uma semana inteira sem carregar. Uma semana. E isso considerando o uso contínuo. Agora lembra do comportamento real. Você chega em casa, conecta o carro e no dia seguinte ele já está carregado novamente. Ou seja, na prática, você quase nunca chega perto de zerar a bateria. Agora me responde com sinceridade. Onde exatamente está o problema de autonomia aqui? Agora vamos falar de um mito que muita gente nem percebe. A obsessão por autonomia alta. Ah, mas meu carro faz 700 km com um tanque. Ah, mas eu posso viajar 1000 km sem parar. Ok, mas você faz isso de verdade? Quantas vezes por mês? Quantas vezes por ano? Porque aqui está a realidade. A maioria das pessoas não usa nem metade dessa autonomia no dia a dia. Mas mesmo assim, continua pagando por ela, carregando peso extra, queimando mais combustível, só para ter uma sensação de segurança que raramente é utilizada. Agora compara isso com o elétrico. Ele não tenta te vender autonomia infinita. Ele te entrega autonomia suficiente, com custo muito menor. E aí vem a pergunta incômoda. Você quer autonomia máxima ou eficiência real? Porque normalmente, você não precisa dos dois. Agora vamos falar de algo que realmente importa: autonomia real.
sem número de catálogo, sem laboratório, sem ciclo otimista, na vida real. Com trânsito, ar-condicionado ligado, aclives, descidas, calor, uso urbano. Um carro elétrico compacto no Brasil hoje entrega algo entre 250 e 300 km de autonomia realista, dependendo do estilo de condução, dependendo da temperatura, dependendo do trajeto. Agora vamos comparar com um carro a combustão. Ele também varia. E varia bastante. Trânsito pesado aumenta consumo. Ar-condicionado aumenta consumo. Subida aumenta consumo. Ou seja, nenhum dos dois é fixo. Mas existe uma diferença importante no elétrico. Você sente muito mais controle sobre o consumo. Dirigiu de forma mais eficiente? Ganhou autonomia. Usou regeneração? Ganhou autonomia. Planejou melhor o trajeto? Ganhou autonomia. Ou seja, você participa do resultado. No carro a combustão, você só paga a conta. Agora vamos entrar no ponto mais sensível. Viagem. Porque é aqui que muita gente trava. Ah, mas e se eu precisar viajar? Perfeito. Pergunta válida. Mas vamos colocar isso no mundo real. Primeiro, quantas viagens longas você faz por ano? Segundo, você dirige 5, 6, 7 horas sem parar? Ou já para naturalmente? Para comer, para ir ao banheiro, para descansar. Agora junta isso com o carro elétrico. Hoje já existem pontos de recarga rápida em várias rodovias e cidades. Não é perfeito. Ainda não é. Mas está crescendo. E aqui vem o ponto-chave. O tempo de parada para recarga. Muitas vezes coincide com o tempo que você já pararia. Ou seja, na prática, não muda tanto quanto parece. Mas a percepção ainda é de medo. E medo vende. E medo se espalha. E é exatamente isso que mantém o mito da autonomia vivo. Capítulo 7. O que realmente drena a bateria e ninguém te conta direito. Agora vamos falar daquilo que realmente define a autonomia. Não é o número de catálogo, não é o marketing, é o uso. E aqui entra um ponto que quase ninguém explica direito: o que realmente drena a bateria de um carro elétrico. Porque sim, ela pode cair mais rápido, mas não pelos motivos que muita gente imagina. Primeiro, velocidade. Esse é o maior fator. Carro elétrico é extremamente eficiente na cidade. Mas quando você entra em alta velocidade constante, o consumo sobe, e sobe rápido. Por quê? Resistência do ar. Quanto mais rápido você anda, mais energia precisa para vencer o ar. Agora presta atenção nisso. Isso também acontece no carro a combustão. Só que lá, você não percebe tanto, porque você simplesmente abastece e segue. No elétrico, isso fica mais evidente. E aí, muita gente acha que é defeito. Mas não é. É física. Segundo fator, aceleração. Pisou fundo o tempo todo? Vai consumir mais. Simples. Mas aqui entra uma vantagem absurda do elétrico. Você consegue modular isso com muito mais precisão. Você sente o consumo. Você controla o consumo. Terceiro fator, temperatura. Ambientes muito frios ou muito quentes impactam a eficiência da bateria. Mas aqui no Brasil, isso raramente é um problema crítico. Ou seja, na maioria dos casos, o impacto é pequeno. Quarto fator, ar-condicionado. Sim, ele consome energia, mas aqui vai o detalhe que pouca gente fala. O impacto dele é muito menor do que imaginam. Não é ele que vai destruir sua autonomia. O grande vilão continua sendo velocidade alta constante. E aqui está o resumo que ninguém simplifica. Cidade é igual a autonomia alta. Estrada rápida é igual a autonomia menor. Simples assim. Agora vem um ponto que muda completamente a percepção sobre carro elétrico. Na cidade,
O elétrico é quase imbatível. Trânsito? Melhor ainda. Para e anda? Perfeito. Porque é exatamente nesse cenário que ele mais brilha. E sabe por quê? Porque ele recupera energia. Toda vez que você desacelera, parte da energia volta para a bateria. Isso não existe no carro a combustão. É energia que seria perdida. E no elétrico é reaproveitada. Agora vamos para a estrada. Velocidade constante alta, sem muita frenagem, sem regeneração. Resultado? Consumo maior, autonomia menor. E aqui nasce o mito. Porque muita gente pega esse cenário específico e transforma em regra geral. Só que não é. É um cenário. E a maioria das pessoas não vive nesse cenário todos os dias. A maioria vive na cidade. E na cidade, o elétrico domina. Agora deixa eu te provocar. Por que o debate sempre foca na estrada, se o uso real é urbano? Porque estrada gera medo, e medo gera rejeição. Simples assim. Agora vamos colocar todo mundo na mesa. Elétrico, híbrido, combustão, sem torcida, sem emoção, só realidade. Começando pelo combustão. O ponto forte dele é a autonomia longa, abastecimento rápido e uma infraestrutura completa. Mas olha só, o ponto fraco é o custo alto por quilômetro, manutenção mais complexa e, claro, a dependência de combustível volátil. Agora o híbrido. O ponto forte é que ele combina dois mundos, tem um consumo menor que o combustão e não depende tanto de recarga externa. Por outro lado, ainda tem motor a combustão, ainda tem manutenção mais complexa e não entrega a economia máxima. Agora o elétrico. O ponto forte é o custo por quilômetro muito menor, manutenção reduzida e uma eficiência absurda na cidade. Mas o ponto fraco é a autonomia menor em estrada e a dependência de planejamento em viagens longas. Agora vem a pergunta que ninguém responde com clareza. Qual é o melhor? Depende do seu uso, mas aqui vai a realidade direta. Se seu uso é majoritariamente urbano, o elétrico já é a melhor escolha. Hoje, agora, sem discussão. Capítulo 10. O medo da autonomia é psicológico. Agora vamos entrar em um território interessante. Psicologia. Porque muita gente não percebe, mas o medo da autonomia não é técnico, ele é emocional, é o famoso e se? E se eu ficar sem bateria? E se não tiver onde carregar? E se eu precisar rodar muito? Agora compara isso com o carro a combustão. Você também pode ficar sem combustível, você também pode não achar posto, mas isso não gera o mesmo medo. Por quê? Porque você está acostumado, porque você já confia no sistema. O elétrico ainda é novo, e tudo que é novo gera insegurança. Mas aqui vai o ponto-chave. Medo não é argumento técnico. Medo é falta de referência. E quanto mais pessoas usam carro elétrico, menos esse medo existe. Capítulo 11. O teste que muda tudo. Agora eu vou te dar um desafio. Simples, mas poderoso. Durante uma semana, anota quanto você roda por dia. Sem chute, sem estimativa. Anota. No final da semana, olha o total. Agora compara isso com a autonomia de um carro elétrico básico. E aí, você vai ter uma resposta real. Não baseada em opinião, mas baseada no seu uso. E é exatamente isso que muita gente evita fazer. Porque quando faz, o mito começa a cair. Vamos direto ao ponto mais repetido de todos. Carro elétrico vai te deixar na mão. Essa frase virou quase um slogan informal contra elétricos. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta simples. Quantas pessoas que falam isso já ficaram sem bateria de um carro elétrico? De verdade, quantas? Porque aqui está o ponto que ninguém fala com honestidade.
A maioria das pessoas nunca chegou perto de passar por isso. Mas mesmo assim, fala com convicção. Agora vamos inverter o jogo. Quantas pessoas já ficaram sem combustível em carro a combustão? Você provavelmente conhece alguém. Talvez você mesmo já passou por isso. E mesmo assim, ninguém sai dizendo que carro a gasolina não presta. Por quê? Porque você entende o sistema. Você sabe que foi falta de planejamento. E é exatamente isso que acontece com o carro elétrico. A diferença é simples. No combustão, você está acostumado. No elétrico, você ainda não confia. Mas, tecnicamente, é a mesma lógica. Planejamento básico resolve. Agora vamos sair do discurso e entrar na prática. Brasil. Uso real. Gente comum. Tem motorista de aplicativo rodando com carro elétrico todos os dias. E não é pouco. É uso intenso. Rodando mais de 200 km por dia. E funcionando. Tem gente que usa elétrico exclusivamente na cidade. E simplesmente esqueceu o que é posto de combustível. Carrega em casa. Eventualmente em shopping. E pronto. Rotina resolvida. Agora vamos para a estrada. Sim. Existem relatos de necessidade de planejamento. Sim. Existem regiões com menos infraestrutura. Mas aqui vai o ponto importante, isso está mudando rápido. Muito rápido. Cada mês surgem mais pontos de recarga, mais redes, mais opções. Ou seja, o problema não está parado, ele está sendo resolvido. Agora esquece tudo o que você ouviu até aqui. E responde isso. Você quer autonomia para um cenário que acontece raramente? Ou eficiência para o seu dia a dia? Porque essa é a pergunta que realmente define tudo. A maioria das pessoas compra pensando no e se, mas usa no todo dia. E o todo dia é urbano, é previsível, é repetitivo, e é exatamente nesse cenário que o carro elétrico domina. Agora pensa comigo. Faz sentido pagar mais caro todos os dias, por causa de uma situação que acontece poucas vezes no ano? Ou faz mais sentido otimizar o uso que você realmente tem? Essa é a virada de chave. Aqui entra uma coisa que pouca gente percebe, mas que pesa no bolso. E muito. Quando você compra um carro pensando em autonomia máxima, você está pagando por algo que provavelmente não usa. Tanque maior, consumo maior, custo maior. Tudo isso para sustentar uma possibilidade, não uma realidade. Agora compara com o elétrico. Ele é otimizado para o uso real, para o dia a dia, para a rotina. E é por isso que ele parece limitado para quem olha de fora. Mas para quem usa, faz mais sentido. E aqui está o ponto mais provocativo de todos. Muita gente critica a autonomia do elétrico, mas nunca criticou o desperdício do combustão. E isso diz muito. Agora vamos fechar com a parte que vai dividir opinião. Quem está certo? Quem defende elétrico? Ou quem critica? A resposta real é: depende do contexto. Mas aqui vai o corte mais honesto possível. Quem usa o carro principalmente na cidade? Quem roda de forma previsível? Quem tem acesso a carregamento em casa? Esse cara já está no cenário ideal para o elétrico. Agora, quem roda longas distâncias constantemente? Quem depende de regiões com pouca infraestrutura? Quem não quer planejar absolutamente nada? Esse cara ainda pode preferir combustão. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O primeiro grupo está crescendo, e o segundo está diminuindo. Ou seja, o cenário está mudando. E rápido. Agora sim, a conclusão. Direta, sem rodeio. Você foi enganado? Depende. Se você acreditou que carro elétrico não serve por causa da autonomia, sim, você caiu em uma narrativa incompleta. Porque autonomia não é o problema central. Uso é, contexto é, planejamento é. Agora aqui vai a frase que resume tudo. Carro elétrico não tem pouca autonomia. Ele tem autonomia suficiente para quem entende como usar. E isso muda completamente a discussão.
Agora eu quero saber de você. Sem enrolação. Você ainda acha que carro elétrico não tem autonomia? Ou já começou a perceber que o problema não é esse? Comenta aqui embaixo, mito ou realidade. Quero ver o que você realmente acha. E faz isso agora. Agora mesmo. Clica no botão de hype. Sem pensar. Isso ajuda o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo direto ao ponto. Se esse vídeo mudou sua visão, já valeu. Agora vai no link de afiliados na descrição. Pode ter coisa lá que literalmente muda sua decisão de compra. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque o mercado está mudando. E quem entende antes, decide melhor. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.